A ascensão de Jesus ao céu é central para a teologia de Hebreus. Ela marca o início do governo de Cristo e de seu ministério sumo sacerdotal em nosso favor. Finalmente, e mais importante, sua ascensão marca a inauguração da nova aliança, que provê os meios pelos quais podemos nos aproximar de Deus com ousadia mediante a fé. Nesta semana, somos convidados a andar pelo caminho através do véu. Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão de tema de aprendizado e compartilhando assim o conhecimento que você tem adquirido no estudo da lição da Escola Sabatina. Não esqueça de compartilhar esse canal e de deixar também a sua contribuição através da sua fala, do seu aprendizado, não apenas o elogio, mas também aquilo que você possa sugerir de melhoria para a nossa interação. Mas o mais importante ainda é a sua participação. Como você tem aprendido com esse canal? Ou o que você tem aprendido na lição da Escola Sabatina, que você possa compartilhar, deixe escrito aí nos seus comentários e participe conosco dessa classe de professores. Olha aí, a lição dessa semana chama a atenção para um convite de entrarmos através do véu. Esse é um caminho que Jesus abriu. E o verso para memorizar diz que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha, o meu convite é que você pense no seguinte em relação ao verso áureo. Há um santuário verdadeiro e Jesus entrou nele. O verso para memorizar nos apresenta essa compreensão, o que nos assegura que a tipologia do santuário, aquele que foi feito por Moisés e que no transcurso dos anos acompanhou Israel, tem sentido na jornada da vida cristã e está ligado diretamente ao tema da salvação. Então, o esboço para essa semana, eu sugiro que você comece pela terça-feira. Por quê? Porque terça-feira já fala dessa necessidade de um véu. Então, por que era necessário o véu no santuário? Ora, se você vai estudar nessa semana sobre o caminho atrás do véu, primeiro você precisa entender por que o véu era necessário. Então, comece com terça-feira. Embora você tenha estudado domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na hora de abordar, é interessante que você faça uma abordagem à luz do que possa ser melhor para o aluno. Porque o tempo é pequeno, o tempo é curto, mas a compreensão tem que ser dada e o tema tem que ser abordado como um todo. Então, terça-feira, a necessidade de um véu e a experiência de Israel. Dentro de terça-feira, você apresenta por que era necessário o véu. E lembra um pouquinho da história de Israel. E aí você vai para a lição de segunda-feira. Ok? Eu coloquei o tema de segunda-feira inserido dentro da temática de terça. A necessidade de um véu. Aí você vem para a segunda-feira e conta a experiência de Israel em relação ao santuário. Porque aí você liga bem a compreensão da necessidade com a prática. Depois você vai para a lição de domingo. Na lição de domingo é importante que você foque o tema da ascensão. Por quê? Ora, se Cristo não tivesse ressuscitado e ascendido ao céu, esse tema não faria sentido. Porque ele entrou no santuário, diz o verso para memorizar, no céu. Então ele subiu. Então o tema da ascensão é muito pertinente. Eu convido você na lição de domingo a explorar a pergunta número 1. De acordo com essa passagem, qual foi o propósito da ascensão de Jesus ao céu? De acordo com a passagem de Hebreus 9, 24. Então você liga bem o tema. E trata também do tema da nova aliança. Porque veja, na lição de domingo, se estabelece também com a ascensão de Jesus, se estabelece o Pentecostes, porque 40 dias depois é celebrado essa festa. E o Pentecostes, relatado no livro de Atos, capítulo 1 e 2, apresenta também essa abordagem de como Jesus se manifestou em relação ao seu ministério através do véu. Lição de quarta-feira. Veja, eu comecei com terça-feira, inseri o tema de segunda, como você vê no esboço, dentro da abordagem de terça, que é a necessidade de um véu. Depois você foca a ascensão, por causa da ascensão há a intercessão, e por causa da ascensão houve também o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Na quarta-feira, você apresenta o tema do novo caminho, o novo e vivo caminho através do véu. E aí você terá preparado bem a classe para o encerramento da sua abordagem de forma bem resumida. A sua morte e a sua ressurreição e o início do seu ministério como sacerdote no santuário celestial. Quinta-feira,
eles verão o seu rosto. Você fecha com a pergunta 6. Em que sentido chegamos a Jerusalém Celestial na presença de Deus? Você vai encontrar essa resposta ao ler Hebreus 12, versos 22 a 24. Mas o que é importante apresentar aqui? Veja que na terça-feira eu chamei atenção para a experiência de Israel, dentro da temática da necessidade de um véu, de um santuário, na terra. E agora, nós estaremos no céu. Nós veremos o rosto desse sacerdote. E a pergunta é, qual será a nossa experiência? Entenderam? Israel reencontra agora. Ele entra o Israel espiritual, entra no caminho através do véu, na pessoa de Cristo Jesus. E qual é essa experiência? Bom, havendo um tempinho, finalize com uma pergunta para discussão na unidade. Hebreus trata da certeza da salvação. Porém, como devemos ter cuidado para não confundir presunção com certeza? Olha, esse é um assunto que vai mexer com o conceito da fé e da certeza da salvação. Cuidado para você não ser presunçoso, mas também você não pode ser duvidoso. Discuta esse tema com a unidade se tiver um tempinho, porque isso vai medir também o grau de compreensão do estudo dessa semana. Que Deus te abençoe, uma feliz semana e até a próxima, quando nós vamos estudar Jesus, o autor e consumador da fé. Direto ao ponto.